Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luiz. Estamos aqui novamente para trabalhar sobre problemas ambientais urbanos, mas agora especificamente sobre 3 problemas ambientais urbanos. Um deles é relacionado aos deslizamentos de terra que ocorrem nas áreas urbanas. Então a gente vai ver como ocorrem esses deslizamentos, quais são as causas, quais são as consequências e qual é a participação de todos nesse processo, inclusive do poder público. O outro problema ambiental urbano é um problema gerado também pelo desmatamento, pela ocupação humana e está relacionado às questões climáticas. Então é a inversão térmica. Também vamos ver quais são as causas, como é que ocorre o processo e quais são as consequências. E por fim, o problema das ilhas de calor, que são fenômenos que ocorrem nos centros urbanos e que afetam diretamente a vida das pessoas, também causando consequências climáticas e trazendo reflexos para a vida das pessoas. Beleza? É isso aí. Vamos lá então. Vou falar sobre os deslizamentos de terra. Tá? Esses deslizamentos de terra, eles sempre ocorreram. Eles são um processo natural. Para ter deslizamento de terra, existem 2 condições principais. A primeira é o relevo que precisa ser acidentado, na verdade ele é mais suscetível aos deslizamentos, e uma grande quantidade de chuva. Bom, quando isso ocorre, essa combinação de grande quantidade de chuva mais o relevo acidentado, os deslizamentos de terra eles são mais comuns. O que está acontecendo com a ação humana? Como vocês podem observar aqui, com a ação humana, com as construções, a gente observa que o homem, o ser humano, ele precisa desmatar, e aí quando ele desmata, ele corta essas árvores, ele também retira a capacidade de absorção da umidade pelas raízes e ele também deixa o solo mais descoberto. E aí os resultados são esses deslizamentos de terras em áreas urbanas. Bom, tem um outro detalhe importante. Como você evita isso? Então a primeira coisa que eu considero fundamental são políticas públicas para a moradia. Se a gente não criar, se o poder público não criar política pública para a moradia, as pessoas vão acabar procurando locais inadequados para fazer as suas construções. Outra coisa está relacionada ao desmatamento, que precisa ser combatido dentro até das grandes cidades, não somente desmatamento em área rural, e também uma educação para que as pessoas compreendam os riscos que elas estão correndo construindo em áreas acidentadas dessa maneira. Beleza? É isso aí. Bom pessoal, agora que vocês viram o que são os deslizamentos de terra, eu quero que vocês respondam essas 2 perguntas. Beleza? Então, trabalhando a respeito dos problemas ambientais urbanos, eu trouxe 2 para vocês aqui. O primeiro problema ambiental urbano é o problema da inversão térmica. Então a inversão térmica ela é um processo que ocorre principalmente no inverno. Se a gente for considerar a situação normal, como que funciona a circulação atmosférica em cima das grandes cidades? Circulação do ar em cima das grandes cidades. Nós temos aqui as edificações, certo? E o normal é o quê? É que o ar mais próximo à superfície esteja mais aquecido. Então ele tende a subir, porque o ar mais aquecido, ele é mais leve, ele é menos denso, as partículas estão mais distantes umas das outras e ele sobe. E quando ele chega nas porções mais altas da atmosfera, ele se resfria e desce novamente. Esse processo de circulação do ar, em que o ar mais quente sobe, o ar mais frio desce,
Esse processo facilita a dissipação dos poluentes. O problema é que durante o inverno, por conta da ausência de áreas verdes e por consequência a ausência de umidade, a variação de temperatura é muito alta. Então o que acontece nas cidades? Durante o inverno, durante as noites de inverno, a temperatura baixa muito próxima à superfície. E o que acontece? Quando essa temperatura muito baixa próxima à superfície, fica muito baixa próxima à superfície, acima dela o ar está mais quente. Ou seja, não existe circulação atmosférica diante desse cenário. Por quê? Porque o ar frio já está embaixo, então não tem para onde ele descer, e o ar quente já está em cima, não tem para onde ele subir. Certo? Então esse processo em que no inverno a temperatura próxima à superfície está mais fria do que na atmosfera é chamado de inversão térmica. Bom, agora que vocês já viram o que é inversão térmica, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês respondam no caderno de vocês, tá? E depois postem na plataforma a seguinte pergunta. Explique como ocorre o fenômeno da inversão térmica. Ponto. Na mesma pergunta, quais são as causas e quais são as consequências da inversão térmica? Então vocês vão responder isso, vão fotografar e vão jogar lá na plataforma. Beleza? Bom, e agora o que seriam as ilhas de calor? Então as ilhas de calor, elas são um processo urbano que ocorre por conta do desmatamento e das construções em áreas centrais. Então aqui nós temos do lado esquerdo uma barrinha com a temperatura média dos lugares. Vocês já devem ter percebido quando vocês fazem caminhadas e vocês estão caminhando em algo que é de asfalto ou cimento, e quando vão para a grama, quando vão para debaixo de uma árvore ou de uma área que é mais arborizada, que o ar está mais fresco. Isso tem uma explicação, tá? Então, o que acontece é o seguinte: as construções, elas refletem muito o calor, tá? A radiação solar. Então, quando o homem retira a vegetação e constrói, o que passa a acontecer? Essas áreas elas passam a esquentar mais rapidamente e também a resfriar mais rapidamente. Então essas regiões centrais, onde não tem árvore, né, onde não é arborizada, onde não tem áreas verdes, elas durante o dia têm sua temperatura muito elevada. E as áreas que são mais arborizadas, elas têm uma média de temperatura mais baixa. Então nesse gráfico o que a gente consegue perceber? Que a região central da cidade tem uma temperatura média ali, ou uma temperatura máxima, desculpe, de 32,8 graus. Enquanto as áreas periféricas, por exemplo, as áreas rurais ou as áreas periféricas, a média de temperatura é mais baixa, 29, 30 graus. Esse processo em que a região central está mais quente do que as regiões que estão ao seu redor é chamado de ilha de calor. Tá? Nessa imagem aqui a gente consegue olhar por essas linhas que são chamadas de isotermas. A gente consegue observar o quê? Que a região central, que é a área urbana, tem a temperatura mais elevada, de 24 graus. Então todas as regiões que estão nessa linha aqui, né, estão com 24 graus. E na medida que você vai se afastando do centro para áreas mais periféricas, a temperatura vai baixando. Então na área mais periférica aqui do nosso desenho, neste momento, a temperatura é de 17 graus. Então observem que a região central ela é mais
aquecida, ela é mais quente, a temperatura máxima é mais elevada. Isso é um processo urbano, é um problema ambiental urbano e está relacionado diretamente ao desmatamento. Qual que seria a solução para isso? A solução seria o quê? Arborizar as áreas centrais, termos mais parques, mais florestas, né? Então, está tudo relacionado à questão da vegetação urbana. Beleza? Bom, para as atividades de ilha de calor, primeira pergunta: como são chamadas essas linhas que definem as temperaturas nas ilhas de calor? Eu falei no vídeo aqui agora há pouco, então vocês vão ter que voltar um pouquinho para relembrar. E eu quero que vocês escrevam também o que é o processo de ilhas de calor, quais são as causas e quais são as consequências. Beleza? É isso aí, minha gente. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.